estúdios Paca Games aqui em Los Angeles. Mentira, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul. Exatamente. Você sabe o que Isso significa significa, isso, né? É. Ah, tá. sim, isso significa que a distância para todos os lados Até o é a mar? mesma até o mar. Ó Hum. mar, você sabia que Cuiabá é um dos pontos estratégicos aqui para captação de ondas de satélite? Sério? Olha só. É um negócio ali na Estrada da Chapada, que é tipo uma grande bola enorme, assim, na Estrada da Aeronáutica. E ali, tipo, quando, né, a Terra tá virada na posição certa para os satélites, as ondas vêm assim e Cuiabá redistribui elas para toda essa região aqui. São 3 pontos no Brasil e um deles é em Cuiabá. Olha só que legal, não sabia. Isso é muito. Aqui tem Cultura, informação, aqui tem informação. cultura Paca Games, Ex- momento de ensino. exatamente. Telecurso 2000. Telecurso 3000. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, hoje nós temos uma live muito especial, porque o projeto da Célula Selvagem, ele é um projeto que aconteceu fruto de um edital, né? Depois a gente vai explicar exatamente o que é um edital, mas assim, só para adiantar, um edital de financiamento para projetos que desenvolvam o mercado criativo, a indústria criativa em Mato Grosso. Né? É um projeto da Secretaria do Estado de Cultura de Mato Grosso, fomentado pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial para o setor cultural, foi criada em 2020. Então, Pablo e eu estamos aqui cumprindo o cronograma desse projeto, que é da Célula Selvagem, que tem como uma de suas contrapartidas uma palestra digital, contando todo o nosso processo de como foi desenvolver um jogo, como que a gente chegou até aqui, como que a gente organizou essa ideia, como que foi todo esse percurso. Então é hoje que a gente vai abrir a caixa de Pandora e mostrar as dores e as delícias de se construir um jogo do começo ao fim, da ideia até a famigerada prestação de contas. Não é isso, Pablo? Exatamente. A princípio, a gente começou o nosso projeto ali, como que eu posso dizer, de forma amadora, né? Só que com esse edital, a gente, sabe, possibilitou que a gente pudesse pensar em milhões de outras coisas, milhões de outras oportunidades. A gente aprendeu muito. E uma coisa que é uma dificuldade que eu tinha muito antes de tudo isso acontecer era que eu sempre sonhei em trabalhar fazendo jogos, desenvolvendo o que eu gosto, sabe? E eu sempre fiz assim, coisinhas pequenas, amadoras em casa. Só que eu não sabia como que eu fazia, tipo, como que eu faço para desenvolver um jogo? Como é que eu tiro essas ideias do papel? O que que eu preciso fazer? E eu Como é que vejo trabalha com isso mesmo, né? Como exatamente, exatamente. E qual que era a grande questão, né? A grande questão agora, né, que a gente vê, é que muita gente está nesse mesmo ponto, que tem esses sonhos, tem ideias incríveis, que tem, assim, diversas coisas, ideias criativas e histórias super legais para contar, mas que não sabem como fazer isso. E a gente está aproveitando esse momento da contrapartida deste edital, né, que a gente foi contemplado, para poder fazer para vocês uma palestra digital ensinando como que vocês vão fazer, quais são os passos que vocês precisam fazer, que no caso a gente vai falar dos nossos passos, né, nesse projeto todo, mas quais são os passos que uma pessoa precisaria realizar para poder tirar do mundo dos sonhos, digamos assim, essas ideias e toda essa questão do sonho de desenvolver jogos mesmo. Bom, Bom, você, olha, falamos você, juntos. você consegue dar uma olhada aí, Caio, se já tem alguém na live, se já tem alguém assistindo a gente? Então, eu tô com a minha tela compartilhando aqui, né? O Verdade. PowerPoint. Se eu sair, vai dar um Vai, blow mind aqui na geral. vai dar um Mas vou tentar problemão. acessar aqui pelo celular, Ótimo. que assim que a gente tiver
a cota mínima de visualizações, a gente começa. Exatamente. Ó, o Andrés fala pessoal. Fala Andrés, beleza? O Jean Moura ali já também tá mandando uns coraçõezinhos. Eu deixei invisível esse chatzinho, mas por conta desse formatinho que eu criei aqui pra gente apresentar, né, essa palestra. Certo. Bom, vou começar aqui então, pode ser, pá? Pode ser. Só tô ajeitando aqui na tela certinho. Pode ser, pode começar, fica à vontade. Bom, galerita, nós fizemos aqui essa estrutura de desenvolvimento, mas tudo que a gente vai falar aqui não são regras, não se tem uma regra, não se tem uma maneira correta de você organizar uma ideia, até porque o mundo ele tem possibilidades gigantescas, né? Então você pode sair da ideia para a execução já, dependendo do que acontece na sua vida, sei lá. Tem um amigo que já te colocou de cara com alguém que já, né, faz um projeto para você, enfim. Então aqui a gente vai compartilhar mais ou menos como foi a nossa trajetória sistematizada para fundação da Paca Games, criação do projeto da Célula Selvagem e submissão do projeto ao edital, que entraria dentro ali da captação. Sim. Bom, todo projeto nasce de uma ideia. Esse é o momento mais bonito e às vezes é o momento em que as pessoas colocam mais tempo e menos conseguem sair desse momento da ideia, né? Tipo, fico lá sonhando e nunca consigo sair dele. No caso da Paca Games, começou quando eu e o Pablo, a gente estava numa pira super nostálgica, assim, de lembrar de jogos antigos, né, Pablo? Você tava, tipo, baixando um emulador, né? O que era mesmo que você tava baixando? Na verdade, eu tinha acabado de fazer uns procedimentos ilegais no meu PlayStation 3 e conseguia rodar jogos de plataformas anteriores, né, como de PlayStation 1 e PlayStation 2 dentro do meu PlayStation 3. E aí a gente começou a falar de jogos de PlayStation 3 e de PlayStation 2 da nossa infância, né? Que a gente gostava muito, né? Aí eu lembrei também, tinha uma coisa, cara, tinha esse fato do PlayStation e também tinha que eu tinha baixado Harvest Moon no meu celular pra jogar com o controle do Xbox. Verdade, tinha esse fato. Lembro. Aí o Pá falou, me indica um jogo aí que eu vou baixar e tal. Eu lembrei de uns jogos mais legais que eu já joguei na minha vida, assim, no PlayStation 2, que era o Raw Danger, que é um jogo... Você tá numa cidade e começa um mega desastre natural, assim, um alagamento, e você tem que, tipo, sobreviver nessa cidade. Você começa jogando com o Joshua Harwell, um garçom, num evento de anúncio da cidade. É uma cidade meio que criada, assim. E aí depois você vai jogando com vários personagens, as histórias se cruzam e tal. E aí foi um jogo que me marcou muito, assim. Falei pro Pablo, o Pablo baixou, e aí eu fui pesquisar mais sobre a história dessa franquia, né? Eu já tinha visto os outros jogos e descobri que eles estavam fazendo um jogo novo. Eles lançaram um jogo novo, tipo uma versão de aniversário, assim, onde você tem que jogar com uma pessoa que tenta sobreviver a uma luta de monstros gigantes, tá ligado? O Ultraman contra o Godzilla lutando na cidade. Ao invés de você jogar com ele, você joga com a pessoinha tentando escapar deles, sabe? Tipo, e aí a gente falou, nossa, que massa e tal. E ficamos meio nessa pira. Nossa, sobrevivência, desastre natural, acaba logo o mundo. E eu falei, vou fazer uma one shot aqui, que é uma one shot, é uma história com começo, meio, fim, geralmente dura uma sessão esse tipo de partida. E aí, sobre desastre natural, o Pá falou, bora, a gente chamou alguns amigos, a princípio não tinha nada estruturado, né, tinha algumas propostas de personagem, uma proposta de cenário, né, e aí a gente foi e jogou. Acho que foi na mesma semana, né, Pá? Foi. A gente teve a conversa no sábado, no domingo a gente já tava jogando, foi no dia seguinte, assim. Foi tipo isso. E aí foi muito legal. Por algum motivo a história funcionou. Eu criei uns rascunhos, assim, sobre uma cidade do futuro, que tinha uma inteligência que controlava o clima e tal, né? E aí já dei meio que os personagens prontos, assim, pra galera só
não precisar ter tempo para criar assim, um personagem, né? Foi algo bem de improviso, né? O próprio sistema ainda Sim, era bem, como é que eu falo? Era bem genérico, né? Bem incipiente, ainda sim. não tava desenvolvido, né? Todo o sistema. E a gente jogou e foi assim, incrível, foi muito legal, a gente gostou demais. E aí que surgiu a ideia de a gente chamar alguns outros amigos e fazer uma. Não é bem uma. É uma campanha, né? Uma campanha um pouco mais Foi uma duradoura. campanha. Uma campanha Sim. ali de que durou, acho que foi umas 5 sessões, 6 sessões, eu Foram acho. 6 sessões, 6 sessões. E aí, pra Foi. isso, o Caio pediu pra mim pra. Ah, não, verdade, ainda não tinha, né, esse ponto. Não, esse foi o que eu fiz as fichas de sobrevivente, peguei os Isso. personagens daquela primeira, criei história, eu desenvolvi uma história, um Uhum. resumo, lembra? Teve toda uma Sim. parada assim, com todos os personagens, os conflitos, aí virou um roteirinho. Aham. Aí a gente foi jogar. No primeiro, o Pablo jogava com a Alice Montenegro, que era uma repórter, e depois ele jogou com o Leonardo Matti, que inclusive é um personagem que foi reciclado, foi aproveitado e tá no Célula Selvagem. Uhum. E o legal é que no primeiro ele tinha que desmascarar o Leonardo Matti, né? Que ele era jornalista que tinha que revelar toda a Sim. farsa da cidade. E no segundo ele era, e tinha a jornalista lá, lembra, Pablo? E ela Aham. teve um fim muito Horrível, trágico, assim, horrível. cruel demais. Sim. E aí, e aí depois que passou isso, eu e o Pablo a gente gostou tanto que eu falei, cara, eu vou criar um sistema, vou criar um livro com essa história, E foi aí que você me desenvolver chamou, né, pra ajudar também. isso. Foi tipo assim, esse RPG que eu ia criar, ele se passaria 20 anos depois dos acontecimentos daquele RPG. Uhum, Aí que eu a gente falei, jogou. pá, ó, a ideia é essa, vou criar um livro com uma história e quero que você meio que crie o sistema de regras, assim, a possibilidade dessas coisas acontecerem. E um Uhum. sistema de fichas interativas. Aí o Pablo virou um mago e criou uma ficha extremamente complexa, super perfeita no Excel. Exatamente. E aí a gente foi jogando. Dessa Exatamente. ideia, pode falar, pá. Não, tanto que você me chamou e nós viramos em dois mestres, né? Acabou que nós dois estávamos ali totalmente envolvidos na criação desse mundo novo, de como ele iria funcionar também, né? Eu lembro que a gente criou junto algumas histórias super legais para Sim, missões, alguns personagens não jogáveis. A gente decidia junto o que ia ser o que ia ter de item, quais seriam os itens possíveis. Como que seria a sim, interação no Excel, por exemplo. Aquela ficha no Excel era maravilhosa. Nossa, sim. que Os saudades. macros e tudo ali, os Uhum. botões. Sim. E aí, beleza, a gente começou a rodar essa mesa e era um sisteminha que existia. Era um livro mesmo, mas as imagens eram pegadas da internet. Era bem Tudo amador. ali era meio. Não, não é que era amador, mas ele era tipo com o que a gente tinha à nossa volta, digamos assim. Aí, como eu já estava trabalhando com projetos culturais, eu falei para o Pablo, pá, tem um mega projeto aí de um edital e eu acho que você super poderia participar. Você que mexe com ciência e tal. E no fim a gente acabou decidindo que a gente poderia mandar o RPG em si. Uhum. Lembra, pai, que a gente estava até pensando naquele seu projeto de, De não sei se era um prótese. braço biônico, o que Isso. que era, assim, mas ia ficar tão complexo. E Ia demorar aí, muito tempo, né, pra desenvolver e o prazo de execução era pequeno. Então, sim, acabou que por a gente fim a não. gente falou, mano, vamos mandar o jogo. E aí foi aquela, cara, será que a gente manda o jogo mesmo? Então é ali que a gente saiu da ideia para Uhum. começar a pensar no projeto. E o que que é esse projeto? O formato que a gente foi pensar, ele meio que, né, nesse organogramazinho aí, essa estrutura de desenvolvimento que vocês estão vendo, projeto e captação, eles estão muito próximos. Uhum. Porque a gente pegou uma ideia e projetificou ela. A gente escreveu qual era a ideia do jogo, aí entrou eu como um roteirista mesmo do livro, praticamente, o Pablo como um programador, que a gente fala qual que é. Ah, não, a gente já falou, né? É. A gente decidiu que o nosso projeto ele teria um livro, um sistema e um aplicativo de gerenciamento de fichas, onde as pessoas não precisariam de ficha de papel, elas iam usar no próprio celular ou no próprio computador. E o Pablo ficou a cargo de pensar todo esse aplicativo, Uhum. porque é ele que estava meio já
pensando as regras, o balanceamento dos itens. O Pablo sempre falou assim que eu não sei balancear as coisas, então meus RPGs eles são tudo muito difíceis, com números muito altos. Ele é a pessoa que coloca um pouco mais de realidade nessas ideias loucas que saem de dentro de mim, assim. Uhum. E aí, por ele já ter programado a primeira ficha, então ele já estava craque em saber como o sistema funciona dentro de uma programação. A gente decidiu oferecer esses dois produtos. A gente escreveu a justificativa, que é uma conscientização ecológica, né? A Sara, ela nada mais é do que um futuro que pode acontecer que seria catastrófico, né? A humanidade tentando brincar de Deus, né? Exatamente. Tentando controlar o clima e todas essas coisas. Então, nós escrevemos esse projeto que tem uma apresentação, uma justificativa, um orçamento. Então, nós pensamos, bom, vamos precisar de nós dois, né? Vamos estar nessas gerências, mas vamos precisar de um programador Vamos para precisar de trabalhar ilustrador. junto a ilustrador, diagramador, assessoria de imprensa, social media, aluguel de vários equipamentos que a gente não tinha e a gente precisava rodar nos servidores, né? Esses servidores digitais, eles precisam ser alugados. Uhum. Uma série de outras coisas. Bem como os próprios equipamentos que a gente está usando para trabalhar mesmo, né? A Sim. gente precisava desses equipamentos, por exemplo, essa live, essa palestra nunca seria possível se a gente não tivesse, né, feito ali um aluguel desses equipamentos para a gente poder produzir isso, né? Um trampo Sim. que a gente precisou mesmo, né? A gente não tinha. Então, esse orçamento, ele é esse momento, quando você coloca o seu projeto na calculadora e vê quanto que ele custa de fato, né? Então foi nessa hora que a gente foi começar a chamar essas pessoas, ver, né? Colocamos um preço que batia com o preço que o edital já nos oferecia, e aí anexamos os documentos, né? Cada edital, depois a gente vai ver mais para frente, mas esse edital, ele tem os documentos que ele pedia, essas coisas, a gente fez todo esse corre e submetemos o projeto. Então entramos na fase da captação e por uma felicidade imensa, nós fomos aprovados, né? Foi um momento de muita alegria, né, pá? Que foi uma coisa que, para nós, assim, que gostamos de trabalhar com criatividade, com RPG, com ideias, a possibilidade de executar uma coisa que surgiu de uma conversa nostálgica de jogo antigo e transformar num trabalho foi muito incrível. E quando a gente foi ver, cara, a nossa equipe, ela gerou, tipo, muitos empregos, assim, né? 2 ilustradores, diagramador, programador, assessoria de imprensa, social media, os serviços de terceiro dos aluguéis, Sim. O aluguel dos negócios do site, todas essas coisas, tipo, a gente pensou que era meio que só a gente, né? Mas a gente acabou gerando impacto e gerando renda, assim, tipo, empregos diretos na cadeia criativa do mercado de jogos aqui em Mato Grosso, que está nos seus passos iniciais, e está muito legal. Então, pra gente foi do caraca, assim, né, pá? Foi tipo, mano, tá pulando, o que o universo tá fazendo com a gente, tá ligado? Tá acontecendo, como assim, E o sabe? mais Aquela incrível, e o mais incrível é que assim, quando a gente foi aprovado, o maior sentimento foi de orgulho também, pelo simples fato de que a gente foi reconhecido. Todos esses projetos que foram submetidos, gente, foram muita gente que submeteu seus projetos e eles foram todos analisados. Um trabalho, assim, bem grande que a CCL fez. Foi ali uma força-tarefa para aprovar tudo, né? O Jean, que deve estar assistindo a gente, sabe, vai saber dizer. E o nosso trabalho, o nosso projeto foi analisado e o pessoal falou: não, vamos botar fé nisso aqui, né? Vamos dar uma nota aqui para esse trabalho, para esse projeto. E então, assim, como que eu posso dizer? É como se o Estado tivesse acreditado na gente. Isso é muito bom. Saber que alguém, sabe, acreditou que isso poderia funcionar. E, cara, ver o trabalho hoje como ele tá, dá um orgulho muito grande. Mas bem, estamos falando aqui um pouco da nossa trajetória e tudo mais, mas só lembrando que a gente ainda vai comentar tudinho, certo? De acordo com o que a gente tem aqui na apresentação. Mas pode continuar, Kai. Desculpa, eu só queria parar só pra falar aqui, né? Pra ler um pouco os comentários. Imagina, é isso aí. O Andrés, mano, que bom que ideia de jogo sensacional. Aí a Nath falou, que bom que vocês decidiram mandar o jogo. É verdade, decidimos.
A gente quase não mandou, né, pá, pensando que não ia dar tempo. A gente começou a fazer, tipo, 5 dias antes de fechar o prazo, não foi uma coisa Aham, assim? exatamente. E vocês pensam, né? Uma pessoa que é nascida e mora no interior do Mato Grosso, no nortão mato-grossense, ter um projeto aprovado, sabe, nessa área é uma coisa assim, dá uma satisfação muito grande com uma equipe maravilhosa, né? O Caio tá de prova. Sim, nós temos gente incrível trabalhando com a gente. Uhum, Quando a gente foi aprovado, o que que a gente teria que fazer? Executar o projeto. E o que que se executa num projeto? A gente coloca em prática o cronograma que a gente construiu do projeto. O cronograma são todas as ações, desde a contratação até a prestação de contas, que a gente vai ver um pouquinho aqui agora, dentro de cada passo desse explicado. Então, por uhum, exemplo, na ideia que a gente teve era o jogo Célula Selvagem Testamento da Terra, que é um jogo de RPG, né, uhum. no formato RPG de mesa, então ele não é um RPG eletrônico. Nós pensamos no enredo, que é toda essa história, essa roupagem, né, os recursos que a gente precisaria para mobilizar essa ideia Uhum. e as plataformas que a gente ia distribuir essa ideia. Por que que é Então, aham. importante pensar na ideia da plataforma? Pode falar, pá, depois eu falo. Não, é só falando, né, que a gente é sempre bom, óbvio, né, que como você falou no começo, não existe uma fórmula secreta também, cada projeto pode surgir de formas diferentes, mas isso aqui foi os caminhos que nós tomamos e é um caminho que você pode seguir também, caso você queira produzir, que você queira tirar do papel, né? Então, quando aqui que a gente fala de ideia, a ideia é você imaginar o que você quer fazer. O meu sonho é criar um jogo, mas que tipo de jogo? Ah, eu quero criar um jogo, sei lá, de tiro em terceira pessoa. Quero criar um RPG eletrônico, quero criar um RPG de mesa, como foi o nosso caso, por Sim. exemplo. E aí, qual vai ser o formato? Ele vai ser, se for um caso, um jogo de tiro, vai ser um formato top-down, vai ser primeira pessoa, terceira pessoa, enfim, todas essas coisas. Tem todo um formato que você pode, né, que você pode Desenvolver. seguir, desenvolver, exatamente. Qual vai ser o enredo? Né? Então, todas essas perguntas que tem aqui, quais são os recursos que você vai precisar? Por exemplo, eu quero fazer um joguinho, um RPG de mesa. O que você precisa? Você precisa de ilustrador, porque um livro você precisa ter ilustrações. Você precisa ter um diagramador, como foi o nosso caso. A gente precisava de um diagramador para diagramar o livro. Social media, para divulgar a ideia. Assessoria de imprensa, para criação de release, enviar para a mídia, entre outras coisas. Ilustradores, eu já falei dos ilustradores, mas enfim, mas no nosso caso, que tem um aplicativo, a gente precisava de um programador, né? Eu entendo um pouco de programação, a gente fez ali no começo as primeiras programações em Excel, mas depois a gente teve que falar com uma pessoa que ela trabalha com isso, que trabalha com programação para poder desenvolver de fato o aplicativo do jeito que a gente quer. E assim vai, precisa mensurar os recursos que você vai precisar, né? E principalmente a questão do preço, se você quer aplicar para receber uma captação de capital, né? E quanto a essa questão das plataformas que o Caio ia falar, mas basicamente, por exemplo, se você vai lançar um RPG de mesa, você pode optar em lançar esse RPG de mesa via formato digital, né? Tipo, em tal plataforma, sei lá, no Kindle ou por PDF mesmo. Ou se, por exemplo, se você vai lançar um jogo, tipo um RPG de eletrônico, você precisa saber para que plataforma você vai fazer, porque para cada plataforma existe um formato diferente. Não é a mesma Sim. coisa você jogar um RPG ou jogar, por exemplo, o aplicativo que nós estamos fazendo num celular e no computador. São formatos diferentes, são plataformas diferentes. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. É basicamente isso mesmo, essa ideia de ideia, né? Como que você começa a desenvolver. E é um momento de algumas incertezas também. É um momento de você colocar tudo ali e ir pensando como você vai fazer. Quando você chega na ideia do projeto, que aí é uma parte que assim, não é amputar as ideias, mas é trazer o essencial realizável, digamos assim. Então, daquela ideia, você vai pegar ela que está assim super abstrata e vai formatá-la dentro do projeto. Esse projeto ele pode ser de várias formas. Pablo e eu decidimos formatar de acordo com o que o edital nos pedia, que a Uhum. gente já viu que tinha a captação ali era pelo edital, então a gente já decidiu
a gente não teve escolha, na verdade, em fazer como o edital pede o formato para ser analisado. Então, geralmente, os editais, eles pedem um formulário, umas coisas que você tem que preencher. Mas projetos, outros tipos de captação, como crowdfunding ou recurso próprio, você pode formatar seu projeto de N maneiras, assim. Então, a gente pegou todas essas habilidades que a gente precisaria, que são essas pessoas que trabalham com a gente para a gente realizar a nossa ideia. Esses equipamentos, eles não são só equipamentos eletrônicos, mas eles são as possibilidades de realização disso também, né? O ilustrador tem os equipamentos dele, mas, por exemplo, né, a gente contratou os ilustradores, eles têm os equipamentos dele, mas dentro da programação, a gente teve que alugar servidores digitais e alugar ferramentas digitais para os recursos que a gente queria dentro da programação. Então, existe uma série de recursos que a gente tem que mobilizar para conseguir fazer a parada funcionar. O tempo, fundamental, cronograma, onde que vai acontecer cada etapa. A primeira etapa é de pré-produção. Então, Pablo e eu tivemos que elaborar as cartas de anuência, que são basicamente contratos, assim, para você pegar os dados dessa pessoa, contratar, fazer todos esses modelos, assim, dosar nosso tempo. Pré-produção vai ser isso. Produção, de tal dia até tal dia, vamos estar nessa etapa. Depois a gente volta, envia a prévia, escreve tal coisa. Então, tem todo um cronograma com o tempo, que também é o tempo que o edital nos sugeriu. Exatamente. A gente teve que encaixar nosso projeto nele. E a pesquisa de valores, que eu acho que foi uma das mais difíceis, né, pá, na real, quando a gente teve que ver valores de programação, assim, eu acho que a gente não sabia que essa área é tão cara, assim. Exato. E aí, tanto é que a gente conseguiu achar, que é o Guilherme, que é tipo é Santa Catarina, né, que ele tá morando, Não, Curitiba, Paraná. Paraná, é tipo, enfim, que é onde nesse caso, a gente precisava de várias propostas, né? Fazer uma pesquisa de mercado para construir o nosso orçamento. Então, pede um orçamento aqui, geralmente 3 propostas para cada valor. Ah, ilustração, 3 propostas de orçamento de ilustração. Geralmente a gente vai ficar com a mais barata, né? Então, fizemos toda essa mega pesquisa em sites e vimos, entramos até no Get Ninja, né? Teve uma história muito engraçada. O Pablo viu um chamado no Get Ninja procurando programador. Aí uma pessoa respondeu, uma pessoa que estava cadastrada lá como detetive pessoal, particular. Nossa, eu lembro disso. Disponibilidade. A gente achou super estranho, foi entrar no perfil, aí tava lá, tipo, detetive particular, limpeza de residência, e, tipo, sei lá, umas 3 coisas. Não esses trabalhos, né, mas não tinha nada a ver com programação. Nada a ver com programação, sabe? Então é sempre uma aventura ir procurando esses valores, conseguir esses orçamentos para a gente encaixar na planilha direitinho. Mais alguma coisa, pá? Com certeza. Vamos elaborar agora. Então, assim, o Caio falou agora dos nossos passos, né, nessa questão do projeto, mas eu queria também falar um pouco, como eu disse, o nosso intuito é para que você que tem o sonho de trabalhar com jogos consiga também ter um norte. Você que não sabe o que você tem que fazer, por exemplo. Então, a primeira etapa que a gente, né, o Kai e eu realizamos, foi de fato procurar o que a gente precisava para realizar esse serviço. O que é preciso de competência, de proficiência, de habilidades mesmo, né? Então a gente pensou assim, ó, a gente vai precisar escrever todo o livro, né? No caso, a gente vai precisar de alguém que saiba escrever bem. Eu já olhei pro Caio, o Caio olhou pro espelho, né? Opa! Então o Caio, a gente já tinha toda essa ideia na cabeça, o Caio falou, não, beleza, vou escrever então um livro, vou desenvolver um enredo, desenvolver tudo, essa parte escrita do livro mesmo. Nós precisávamos de alguém, né, para ajudar com a criação do sistema, né, balanceamento, escolher o que vai entrar, o que não vai entrar no jogo. A gente falou, não, beleza, dá para ajudar você com regras. A gente diz sistema de regras, mas é quase uma mecânica, digamos assim, né? Porque a ideia fica no número para poder jogar, né? Porque RPG de mesa também é matemática. Como que o mundo funciona, né? Como esse mundo que a gente está criando vai funcionar em relação a gente que está jogando, né? A gente pensou nisso, falou, não, beleza, vamos fazer você e eu, né? Mesmo porque
Isso tudo era a gente mesmo que precisava fazer, nós somos idealizadores, a gente tinha isso da cabeça desde o início, desde o princípio já estávamos trabalhando nisso, né? E lembrando, a gente já começou com um projeto já pré-estabelecido, né? Mas que a gente já tinha começado a fazer. Mas você pode começar do zero também pensando nisso. O que eu preciso ter? Então, eu preciso de uma história, eu preciso criar, sabe, toda a questão do universo em si, né, de como funciona esse universo, quais são as mecânicas desse jogo, as regras que ditam como esse mundo funciona. Ah, o Guilherme ali, sou barriga verde, né, mas pode me chamar de polaco. Ai, meu Deus, ótimos, bons tempos, né, Guilherme? Eu não participei, mas deve ter sido muito bom. Enfim, voltando, pessoal, desculpa aí a descontração. Você precisa mensurar o que você precisa para desenvolver esse jogo. Então, quando a gente fala de um jogo de RPG 2D, por exemplo, plataforma, você precisa de alguém para desenhar os sprites, para desenhar os Sim. cenários, para fazer as pixel arts, para desenhar os efeitos. Você precisa criar uma animação, você precisa saber, você precisa dessas habilidades, alguém que saiba fazer isso ou que pelo menos tenha muita disposição para aprender, como é o meu caso em vários pontos do projeto, né, que a gente aprendeu muita coisa com esse projeto. Sim. E enfim, você precisa, por exemplo, você quer fazer um jogo 2D, de novo falando, você precisa de um programador para programar. No nosso caso, a gente está fazendo um app, né? Esse app está sendo desenvolvido, como a gente já revelou, na Unreal Engine, que é uma engine de jogos. E a gente precisava de alguém que soubesse mexer com Unreal Engine. Foi aí que também a gente, né, procurou vários lugares. Foi uma das procuras mais difíceis da nossa vida. Porque, assim, a princípio a gente não conseguia também passar para as pessoas quando ia pedir um orçamento o que a gente queria de fato. A gente queria um Sim. aplicativo, só que as pessoas, quando a gente falava, pensavam que era de fato um jogo. Mas o aplicativo ele é um gerenciador de ficha e tudo mais. E às vezes o local não sabia resolver o que a gente precisava, não tinha Sim. conhecimento, competência para poder fazer o que a gente precisava. Às vezes eles pediam um preço assim que era muito alto, sabe? Era um preço assim que a gente não conseguia nem entender o porquê, né? De Tipo, ser tão. 40 mil reais. Exato, tipo, R$ 90.000. Lembra que teve uma proposta de Teve, 90 mil teve reais? 90 mil. Longe de mim querer ditar o preço de alguém. Todo mundo faz o seu trabalho e dá o seu valor. E pra mim, todo Sim. valor que é cobrado em tese, assim, é justo, né? Tipo, você sabe quanto seu trabalho vale, né? Mas pra gente estava fora do orçamento, completamente fora do orçamento. Inclusive, por um momento, a gente pensou até em tirar do projeto a ideia do aplicativo. Né? Lembra, Caio, quando a gente estava para enviar e a gente não conseguia encontrar o orçamento, e meu Deus, a gente não está achando Sim. nenhuma forma de conseguir bancar esse aplicativo. A ShareDev é coisa mais difícil do universo. Realmente, a Nath falando ali, é muito difícil mesmo. Quem que falou isso? A Nath. É mesmo. E aí, qual que é a questão? Ele já está entrando aqui dentro do. Pode entrar na minha cara aqui o chat, mas não entra nos slides, não. Mas enfim. Essa saga foi bem grande, né? Essa questão da procura do programador. Até que a gente achou alguns locais, né? Espalhados ali. Dentro de Cuiabá mesmo, a gente achou uma empresa que trabalha com isso. Conseguimos ali um orçamento legal, um pouco mais dentro do que a gente precisava. Já achamos também o Guilherme Chorney, que por incrível que pareça, né? Já conhecia o Caio anteriormente. A gente descobriu depois que ele Sim. trabalhava com isso. A gente falou, não, pô, manda um orçamento pra gente. Para fazer um aplicativo assim, assim, assado. E entre outras coisas a gente conseguiu lá fazer. Então o que eu quero dizer? Você precisa ter na sua cabeça, você precisa ter escrito o que você precisa. Porque sabendo o que você precisa para desenvolver esse jogo, para desenvolver o que for que você querer desenvolver do seu projeto de produto criativo, você consegue mensurar o quanto isso vai custar, tanto de tempo quanto de dinheiro, para que você possa, obviamente, aplicar para uma captação, certo? E depois a gente pensou, pô, o que a gente vai precisar de equipamento? Como o Caio falou, equipamento não se restringe de fato a aparelho, a coisas físicas, mas também a serviços, né? Que tipo de serviço a gente precisa? Então, por exemplo, a gente precisava muito
para desenvolver, a gente precisava de uma máquina que conseguisse rodar a plataforma, né? Eu, por exemplo, que trabalhei com programação, eu precisava de uma máquina que rodasse Unreal de uma forma que dê para trabalhar, né? Que antes eu trabalhava com Unreal, só que apanhando muito. Oh, Unreal não, desculpa, Unity. Só que apanhando muito, meu computador quase não rodava, então a gente precisava. Então, ó, vamos alugar aqui uma máquina que seja capaz. Vamos alugar aqui um servidor para poder botar o site no ar, para poder botar o aplicativo no ar, né? Porque o aplicativo ele vai funcionar online, então você precisa que ele funcione online. Entre outras coisas, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, é o mesmo comentário de antes. E então a gente passa pro tempo. Nós tivemos uma questão que o tempo a gente não podia mudar, né? O Caio até falou sobre isso antes. O tempo já estava pré-definido, digamos assim, pelo edital. Ó, vocês vão ter um prazo X para entregar para executar esse projeto, né? Mas normalmente quando você quer fazer esse projeto para apresentar, para aplicar para algum tipo de captação de recursos, você precisa também ter essa questão do tempo de desenvolvimento, né? Então se você, por exemplo, existe um edital, Sempre saber, coloca uma margem que você saiba que você não precisa terminar no prazo limite, porque as coisas atrasam. As tudo coisas atrasam. Estamos numa pandemia, muita coisa pode, né, mudar. acontecer do dia para noite. Então, sempre tem uma margem bacana para você trabalhar. Não trabalhe com datas tão limites, como a gente fez e tá sofrendo aqui agora. Exatamente. E quando a gente fala de tempo, e o que eu quero dizer? É justamente o que o Caio falou, é elaborar um cronograma, né? O Caio comentou lá sobre a pré-produção, produção, a pós-produção, né? Que seria a prestação de contas ali e ajustes finais. Então, assim, é você pegar e botar no papel, ó, do dia tal até o dia tal, a gente vai trabalhar nisso. A equipe tal vai fazer isso, a outra equipe tal vai fazer aquilo. E assim vai, para todas as etapas e processos que vão perdurar, né, no desenvolvimento do jogo. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de mensurar o tempo, de escrever o tempo que você vai precisar. Porque se você chega e fala, eu acho que vou precisar de 3 meses, você não serve para nada. Achar, eu acho que... É quase um tempo de experimentar, a gente se coloca, vamos colocar aí 2 semanas para tal etapa, para entregar tal tratamento do app, tratamento do livro e tal. E é sempre também um pouco, a experiência de trabalho ajuda a gente a saber mais ou menos, tipo, eu demoro 2 semanas para fazer tal coisa. A gente coloca ali 15 dias, 16 dias. Mas é muito experimental também. Teve coisas que a gente não conseguiu prever e que elas exigiram menos tempo. E coisas que exigiram mais tempo. Então é um período bem legal pensar o cronograma, porque quanto mais você vai tendo experiências, mais você vai conseguindo acertar essas previsões de tempo, né? Eu acho que na PAC a gente acertou bastante, Pablo. Eu acho que a gente conseguiu fazer... Muito, nossa. A gente teve um atrasinho final, assim, que é plenamente normal. Mas acho que a gente conseguiu acertar bem, assim, para um primeiro projeto. Acho que foi massa. Bem legal mesmo. Nosso cronograma está sendo bem respeitado, pelo menos. Ali a Nath falou... A gente sempre acha que vai ser moleza, aí começa a desenvolver e parece aqueles mágicos que vão tirando o lenço vai tirando o lenço da boca, de onde for, né? Puxa o outro e vai puxando os lenços, verdade. Realmente, é bem assim mesmo. Sempre desse jeito. E pesquisa de valores é importante. Como a gente falou... Você precisa saber o que você vai precisar gastar, quanto você vai precisar gastar. E óbvio que essa pesquisa de valores, ela já começa desde o começo. Desde na parte de você pesquisar quais são as habilidades e competências que você precisa, você já está pesquisando preço. Então, eu preciso de um ilustrador. Nisso de você falar, eu preciso de um ilustrador, você já vai ver, você já vai pesquisar, ó, eu preciso de um ilustrador massa, eu preciso de quantas ilustrações? Eu preciso de que tipo de ilustração? O que eu preciso, né, para fazer isso? E quanto que custa? Quanto que os artistas cobram por tantas ilustrações de tais categorias? Quando você fala, por exemplo, eu preciso fazer a diagramação porque é um livro de RPG, como foi o nosso caso. A gente precisava saber
qual que é a nossa meta de páginas? Quanto que custa a diagramação? Quanto que cobram pela diagramação? E assim vai, você vai pesquisando esses valores para você poder mensurar o quanto vai custar esse projeto para o bolso seu ou para o bolso, né, de quem vai financiar o seu projeto, ou seja, por meio de um edital público, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Ah, Caio, só uma coisinha. Você consegue passar entre os slides apertando aquela setinha ali para voltar, e aí depois você pode clicar no que você quer exatamente. Aí, Aqui. não, deu errado. Não, Mas tudo bem. não, mas aqui, ó, aqui tem, ele vai aparecer aqui, peraí. Acho que é pro meio. Tenta no meio ali, no corpinho dela. Não apareceu. Mas clica no meio. Não foi. Aí, aqui Bugou. voltou, ó. Bugou só um. Eita, tá, tava Passa aqui. pra direita, só aperta a seta pra direita. Acho que não funcionou os botõezinhos quando Aí, eu mandei pra você o arquivo. Ah, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da captação, né? A gente falou ali da ideia, que é você desenvolver a ideia do que você quer produzir, do produto, né? Que é criativo que você quer produzir. A gente falou da elaboração, que é a redação mesmo, redigir o projeto, né? Que é você sim. escrever, isso que tudo que a gente está falando é escrito. Você escreve, ó, o projeto vai precisar de tal função, vamos precisar gastar tanto dinheiro, enfim, tudo isso aí. Você vai redigir esse projeto e aí você vai tentar aplicar para uma captação. Existem diversas formas que você pode captar recursos para poder realizar esse seu projeto. No corpinho dela, foi o que ela disse. Meu Deus, Nath. Uma coisa que é importante a gente pensar na captação é que é a parte que as pessoas mais sabem, beleza, fiz a ideia, fiz tudo, agora como que pega dinheiro? É a parte que o pessoal Então, mais tipo, trava, né? sim, é um grande dilema. O nosso edital, ele é uma verba pública, que é justamente direcionada ao setor produtivo da criatividade, da arte, da cultura, para desenvolver esses projetos. Então, a secretaria pegou um dinheiro que vem de um fundo, que vem de uma verba que o governo, no nosso caso, a secretaria estadual, mas pode ser um ministério, Uhum. ou pode ser uma secretaria municipal também. Então, eles determinam uma parcela de recursos, escolhem como é que você pode submeter propostas, para qual segmento. Então, a gente pegou nesse de um edital de fomento à cultura e o mercado criativo. Mas existem, por exemplo, editais que eles não são assim, pega e desenvolve um projeto. Existem editais, especialmente de ou universidades ou outros tipos de organizações públicas que oferecem, por exemplo, bolsas de desenvolvimento, para você desenvolver a ideia. Então, você não vai colocar o projeto, às vezes, em prática, você não vai executar ele, mas você vai desenvolver a sua ideia. Então, tem programas de bolsa que é para você fazer todos os estágios que a gente falou aqui e sair com um projeto pronto para ir para a captação, entendeu? E tem outra maneira de captar também, que são por emendas parlamentares. Você tem uma instituição, uma OAS, você pode, uma organização sem fins lucrativos, que tem toda uma pegada social, você pode criar um projeto, submeter a um deputado e pode conseguir uma emenda para executar esse projeto. Porque os deputados eles têm dinheiros que eles recebem justamente para apoiar diversos tipos de iniciativas culturais, do esporte, da saúde. Então, tem esse viés público também. É lógico que tem outros modelos, mas a gente pegou esses que são os principais, assim. E aí a gente está ali nesse edital, que é o MT Criativo da Secretaria do Estado de Cultura de Mato Grosso e Lei Aldir Blanc. Os recursos privados, eles podem variar muito. Eles podem vir de editais privados de empresas. Existem muitas empresas que disponibilizam, por exemplo, empresas grandes assim, Cargill, a Vale, a Mage. Eles têm uma série de grana que eles colocam para projetos sociais, projetos culturais, projetos de desenvolvimento de ideias. A própria Google estava com um edital muito massa para desenvolvimento de podcasts em comunidades socialmente vulneráveis. Então, a Google ia dar, tipo, programas da Google grátis, equipamento e várias coisas para esse tipo de iniciativa. Enfim, tem editais privados. E você pode tentar as maneiras de financiamento, né?
pode tentar as ideias do financiamento coletivo. Existem várias plataformas, tipo Vaquinha, Catarse, Catarse, Abacaxi, Kikante, enfim, Kickstarter. Kikante, Kickstarter, uma série de plataformas que você pode arrecadar parte do valor ou até o valor inteiro, né? Você coloca lá a sua ideia, cria um sistema de recompensa para estimular as pessoas a darem dinheiro Uhum, para o seu projeto, né? Serem apoiadores do seu projeto. E uhum. aí você pode atingir as metas e executar. Tem projetos que ficam no limite, projetos que não conseguem, projetos que triplicam a meta, né? Que captam Uhum. muitas vezes mais o valor esperado. E investimento direto, você consegue um patrocinador, você pode criar dentro do seu projeto planos de patrocínio, né? E Você outra vai coisa captar. também, nessa questão do financiamento, né? Ele também serve para financiamento coletivo, como também serve, por exemplo, se você conhece, ou, por exemplo, submete o seu projeto, entrega na mão, por exemplo, de um empresário e fala, ó, eu gostaria que você financiasse esse meu projeto, né? Tenda sei lá, e a gente paga de volta depois ele executado, a gente te paga esse valor de volta com. Aí você tem vários outros tipos, né? É como se Tem, fosse um tem que pensar, patrocínio, tipo, né? existem várias formas de conseguir o apoio privado, assim. Essa, por exemplo, ela é meio utópica, assim, porque os empresários, eles geralmente gostam de... Eles trabalham com o lucro do real. Uhum. Existem leis, existem maneiras que você pode receber um montante para o seu projeto e o empresário, como contrapartida, pode abater imposto de renda ou coisas assim. Então, existem Aham. algumas leis. A Lei Rouanet, ela funciona assim, né? Muita gente fala dessa lei, Sim. mas os artistas montam, aprovam no sistema da lei e as empresas escolhem quais projetos elas querem apoiar e tem uma margem, assim, apoiou tanto, você pode tem Bater 3% tanto, de né? imposto que você vai abater e tal. Aham. Então, nesse, você pode tentar, se você tem uma OS, se você consegue captar por uma lei estadual, que aí a empresa ela pode abater imposto estadual. Em Mato Grosso a gente tem uma lei assim, mas ela não está assim tão bem formatada, ela está um tempo parada, que é a Lei Hermes de Abreu. Uhum. Então essa história do empresário assim, diretamente às vezes não funciona, mas você pode criar um programa de captação. Se você apoia com R$ 1.000, a gente insere a sua logo em apoiador. Se você apoia com R$ 10.000, a gente insere sua logo em todas as peças gráficas e coloca como realizador e coloca e faz um vídeo. Enfim, você cria um Sim. É sistema tipo uma para dialogar com a... permuta, né? Não, tipo um sistema de apoiador. Você vai apoiar, então você já estabelece qual a quantidade que a pessoa pode para Uhum. ela aparecer no projeto, ou se é uma doação livre, aí ela fica mais como numa lista de créditos. Você pode desenvolver esse sistema de recompensas para dialogar com seus apoiadores dentro da captação. E por último, o recurso próprio. Se você ganhou na loteria, se você é um herdeiro bilionário, Ou se ou você se você trabalhou a vida inteira para juntar um dinheiro e decide e quer fazer isso. investir, você pode investir. O importante em todos esses formatos é prestar contas de tudo que você está fazendo, né? Uhum. A mesmo no recurso próprio, é interessante você ter um contador nesse caso para te acompanhar com as notas fiscais e todas essas coisas, né? Porque às vezes parece, o recurso próprio eu estou pagando, eu não preciso prestar conta. É interessante você ter a prestação de contas de todos esses valores, sim. Uhum. Afinal, você vai se lançar no mercado, você tem que saber quanto você está tendo de lucro ou quanto você gastou, e a prestação de contas nada mais é do que um gigantesco relatório da execução do projeto, Exato. onde foi colocado cada coisa. Então, Ah, e mais uma coisinha. A Nath mandou ali, ó. Eu tô lendo, eu tô namorando esse comentário já tem muito tempo, só que aí a gente não queria só perder a linha de raciocínio, né? E falar ele, mas olha só. Também podem pegar funding privado também, né? Casos em que vocês vão precisar de um comercial porreta, então falem comigo. Aí, ó, aí, vamos falar com a a Nath gente ali, está ó. contratado. Está contratada. Começa na segunda-feira, senhora. Senhorita. Enfim, ela mandou ali também muito boas dicas que vocês estão dando. Muito obrigado, realmente. A gente está sempre pensando ali, né, nessa questão de também
nessa questão de que, da mesma forma como o Caio, acho que nem tanto, que o Caio já tinha participado de projetos, mas na forma que eu sempre tive esse sonho de desenvolver jogos, de fazer o que eu gosto, e não sabia nem como tirar do papel, como tirar da cabeça, né? Não sabia nem como botar no papel, né? Não sabia nem como botar no papel. Esse Sim. tipo de capacitação, digamos assim, não é bem uma capacitação, a gente não é certificado, mas esse tipo de informação que a gente está dando, ela é bem útil para essas pessoas que elas têm esse sonho de seguir em frente, de trabalhar com isso e que não sabem nem por onde começar. Então ali a gente tem aqui algumas pessoas na live assistindo, mas vai ter o VODzinho depois, sempre vamos estar compartilhando ele para as pessoas que sabem que venham depois, a gente pode mostrar e falar, ó, pessoal, aqui também tem essa possibilidade. Ó, conheço muita gente que quer começar um projeto assim, mas não faz ideia de como. Sensacional as dicas. Ah, muito obrigado, olha que anjo. Eu Assim, quero dar uma dica de ouro agora. Atenção, quem quer começar um projeto, pega essa dica. Você vai entrar no Google e vai digitar Prosas, Prosas, espaço, editais. O Prosas é uma plataforma que seleciona quase todos os editais do Brasil, quase todos, e do mundo. E ele dispõe para você por categoria: ciência, tecnologia, artes cênicas, teatro, artes visuais, cinema, construção social, vulnerabilidade social. E ele coloca quase todos os editais ali para você encontrar um que se encaixe com o seu projeto. Você só clica no link, ele já vai abrir na página desse edital. E você pode já ler o regulamento, né? Ou ler o próprio edital e submeter sua inscrição. Então é muito interessante para quem quer trabalhar com editais ou de recursos públicos ou privados, procurar o Prosas. E para quem quer tentar uma captação com apoiadores, na raçuda mesmo, tem aí os sites Kickstarter, Kikante, Abacaxi, Catarse. Deem uma olhada nesses sites, vejam como as pessoas colocam ali a apresentação dos projetos. São dicas assim muito legais, uhum. e especialmente o Prosas, porque ele dá editais de todos os lugares, assim, de umas empresas loucas do fundo de desenvolvimento de Paris, tá ligado? E ela tá com um projeto no Brasil para te dar, tipo, esses dias eu tava vendo um projeto que era assim, para desenvolver um roteiro. O primeiro lugar era um edital para o Brasil inteiro, mas era uma parceria com o Fundo de Audiovisual da Europa. Uhum. O primeiro lugar ganharia, tipo, 10.000 euros para desenvolver o roteiro. Só que na cotação do real era tipo assim, meu Deus, sabe? Ah, Era tipo 10 mil muita euros grana. na cotação atual dá uns 3 milhões de reais. Brincadeira. É, por aí. Então, tipo, era para os caras era assim, pô, uma grana boa para você desenvolver um roteiro de um longa-metragem e tal. E aqui no Brasil era tipo assim, caraca, dá para fazer o filme já, não precisa ser só o roteiro. Então, entrem no Prosas e procurem aí as possibilidades. Entrem nos sites das secretarias também. O Uhum. site da CECEL sempre está atualizado. As redes da CECEL sempre estão atualizadas, estão super presentes nas redes sociais, colocando todas as ações, todos os projetos que podem ser submetidos, enviados. Então, vai que é sucesso. Vou passar aqui. Uhum. E óbvio, Execução, senhor Pablo. exatamente, óbvio, né, que a gente falou ali tudo sobre a ideia de você poder de saber o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você vai desenvolver. A gente falou também do projeto, que é redigir de fato esse projeto, de saber exatamente quais são as habilidades que você precisa para realizar, quais são os equipamentos, quais são os recursos que você vai precisar, o tempo que você vai precisar. Depois você vai passar pela captação de recursos, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você fazer, desenvolver qualquer produto cultural, apesar de que possível, né? Sem recursos. É possível, de Sim. fato, né? Se você tiver um grupo de bons amigos, todos capacitados e que todos ali têm um tempo livre para trabalhar nisso, você consegue fazer sem recurso algum, né? Mas óbvio que é sempre muito difícil, e lembrando que no fim das contas, seus amigos todos precisaram, assim como você, por exemplo, que se for participar, precisaram despender de recursos durante a vida para poder chegar no ponto que estão de terem essa competência. Então, assim, de fato, nada é de graça, né? Mas enfim. E depois disso tudo,
você vai para a parte da execução do projeto. Inclusive é nessa etapa que nós estamos, não é mesmo, senhor Caio? Estamos exatamente saindo mais ou menos ali da etapa 3, que é nos testes quase que finais, né, senhor Pablo? Ali estamos Exato. assim nessa coisinha aqui que a gente está, a gente estaria mais ou menos ali na parte de testes, né? Contratação, Uhum. desenvolvimento e testes, é onde a gente está. Exato. Mas o Pablo pode falar aí de como que funciona a contratação e desenvolvimento e eu falo o restante, sei lá, Certo. só para a gente dividir as falas. Exato, né? Senão fica só um falando, né? Se bem que eu tô falando aqui também, mas enfim. Quando a gente fala de execução, a gente fala de fato no desenvolvimento do game. Essa parte que a gente está falando é justamente essa parte, que é, no nosso caso, escrever o livro, contratar as pessoas que vão ilustrar o livro, contratar a diagramação, contratar o social media, né? A assessoria de imprensa. E pá, só para dizer para a galera, como que contrata, né? Você É. vai elaborar, você pode elaborar um contrato Uhum. dentro da sua ideia, se você já tiver um modelo, mas a gente usou as cartas de anuência, que é um documento, que é uma carta que a pessoa escreve, confirmando que ela vai participar do projeto tal, na função tal, que ela vai receber tanto, que vai entregar tanto. É um documento que meio que tem todos os dados da pessoa e confirma que ela está de acordo com tudo isso e o que ela vai entregar Uhum. dentro do projeto. Eu e o Pablo, a gente elaborou cada uma dessas, com os dados das pessoas que a gente selecionou nessa pesquisa de mercado, o endereço, com tudo. Então tem um trampo de burocracia. Tanto é que foi um volume tão grande de burocracia que a gente, para o fim agora do projeto, né, pá, a gente decidiu abrir mão de algumas coisas para contratar uma produtora para nos Exatamente. auxiliar no lançamento, porque a gente estava meio que. A gente tem uma equipe, mas está muito assim, coisa em cima de mim, do Pablo, e eu trabalhando com os artistas, o Pá trabalhando com os Programação. programadores, ficou meio difícil. A gente contratou uma profissional para ajudar a pensar o lançamento e a prestação de contas. Então é sempre interessante você Uhum. ter consciência que tudo precisa ser documentado. Assinatura, cópia do RG e CPF, comprovante de residente, tem todas essas documentações para atestar que essas pessoas são reais, elas Exato. precisam emitir uma nota fiscal para receber, aí tem uma conta no banco específica que a gente gerencia o dinheiro, tem que puxar os extratos, então tem toda uma burocracia dentro dessa contratação e pagamento. Exato. E lembrando também que antes de você contratar alguém, dependendo da forma de captação de recursos que você escolheu, né? Você precisa fazer uma cotação de valores e sempre escolher ali o que o financiador, digamos assim, do projeto manda, né? Qual que é o critério que ele escolhe. No nosso caso, a gente precisava pegar ali 3 orçamentos, no mínimo, né? 3 orçamentos de diferentes locais que fariam esse serviço, né? De terceiros. E escolher o de menor valor, né? No nosso Sim. caso é esse. Normalmente para editais da cultura, editais do governo, né, de dinheiro público, são nesse sentido de escolher o de menor Eu valor. acho que quase Uhum. todos assim, são. Porque É, meio que é aquela coisa, né? Que se você. é uma pesquisa de mercado mesmo, assim. Sim, porque por que você vai gastar mais pelo mesmo serviço? Não faz sentido, Sim. né? Então, assim. Mas óbvio que a gente está falando ali, né? No caso da iniciativa privada, você também pode escolher um profissional que tem mais competência, mas que cobra um valor mais caro. Depende. Tem editais que, mesmo na privada, tem que ser 3 orçamentos e o mais barato vai. Olha só, caramba. É Exatamente. um princípio de concorrência e pesquisa de mercado mesmo que tem que haver. Até hoje eu não vi um, a não ser que seja assim, você foi convidado para gerenciar uma equipe, aí você pode escolher. Nesse Uhum. caso, você pode escolher qualquer pessoa, mas até os de privados que eu já participei era dessa forma. Você tem que Uhum. fazer a pesquisa de mercado, até né, para mostrar que você está por dentro do que está acontecendo no mercado, você tem ideia dos valores e tal. Exatamente, exatamente. Então, assim, antes da própria contratação, você tem que reunir os documentos
orçamentos, né, do quanto vai custar os serviços. Você precisa reunir essas, no caso, as cartas de anuência ou questão contratos, ou seja o que for, né, o que você utilizou para firmar esse acordo, né, de contratação de serviço. E óbvio, como o Caio falou, né, você precisa que a pessoa emita essa nota fiscal, né, que é para provar que você pagou pelo serviço e para você provar que essa pessoa, digamos assim, foi paga, né, e que você precisa receber esse serviço. Né, Sim. na maioria dos projetos que a gente tem, o costume é de se pagar o serviço depois dele feito, mas isso também varia bastante da forma de cada um de trabalhar, né? Tudo depende. Você pode fazer em duas parcelas, em parcela única, a 30 dias após a execução do serviço. Uhum, Dentro do seu projeto, você vai ter que ver a melhor maneira para o seu cronograma de desembolso, né? uhum. Quais meses eu tenho que pagar quais pessoas que já entregaram tal coisa. Então, tem que pensar esse cronograma físico de execução, mas esse cronograma de desembolso financeiro mesmo, né? Até porque Exatamente. tem o limite do banco, limite diário, aí você vai no caixa eletrônico é um valor, aí se você faz por transferência do aplicativo é outro. Então, há de se pensar nesse cronograma de pagamento mesmo. E mesmo pensando numa situação ideal que eu não tenho, imagina assim, eu não tenho problema com banco, eu sou assim rico pra caramba. Ainda assim, você precisa definir exatamente esse cronograma de desembolso, mesmo também porque muitas vezes você está falando de um serviço de uma pessoa, não na maioria, muitas vezes isso pode acontecer, mas o serviço de uma pessoa que você não conhece o trabalho dela, por exemplo, que você pegou ali o orçamento de menor valor e você não sabe como essa pessoa trabalha. Então, qual que é a garantia que você tem? Sabe? Então, Sim. normalmente existem várias outras formas, né? Mesmo numa situação ideal onde você não tem impedimentos bancários, né, na questão de limite, ainda existem várias outras questões que permeiam como vai ser a questão da contratação. Após você fazer a contratação, vem a parte do desenvolvimento, que é justamente você desenvolver o jogo, né? No caso nosso, o Caio já trabalhando com escrevendo o livro, a gente já tem o livro já escrito, né, Caio? O, Sim. o básico A dele já gente, na tá. verdade, o básico ele já estava escrito, mas ele foi reformulado e até hoje, até o último que eu enviei para o Maurício, que é o diagramador, ele está no 16º tratamento. O que que é o tratamento? Quando você salva um, aí você fez uma alteraçãozinha, é um tratamento novo. Uhum. Então já tiveram 16 tratamentos do livro, quando a gente começou em fevereiro até Até agora, hoje, de né? mudanças, de testes, especialmente quando a gente começou os testes beta do sistema, muita coisa já se transformou e continua em transformação também. Então Sim. acho que vai chegar tranquilamente a uns 20 tratamentos, assim, para ele ficar pronto, afiado. Uhum, exatamente. Então, desde o começo, então, da parte do cronograma de execução, né, quando a gente entrou no desenvolvimento, eu já tô lá trabalhando junto com o Guilherme no aplicativo. A gente já tá lá programando tudo, a gente já mostrou boa parte dele, já tá quase pronto também, faltam algumas integraçõezinhas aqui, algumas telinhas ali, mas já tá quase pronto também. Os artistas já começaram a fazer as ilustrações. Para quem segue as nossas redes sociais, inclusive, eu recomendo muito que vocês sigam, porque a gente mostra assim quase todo o processo nosso por lá, né? Então, para quem segue a gente nas redes sociais, sabe que desde o começo a gente está lá postando imagens e rascunhos, né? De como estão ficando as coisas, nossos stories e tudo mais. A gente postou alguns speed draws, né? Do pessoal desenhando, fazendo os rascunhos, super legal. Ficou muito legal. Hoje, mais cedo, inclusive, teve uma live surpresa do Andrés, um dos nossos ilustradores. Eu participei Verdade. lá com ele, foi incrível. Ele estava trabalhando na corredora, né, na batedora, Batedora. função batedora. E foi bem legal também. É uma, assim, a gente também trabalha nesse sistema de mostrar o nosso desenvolvimento também para as pessoas que queiram entender como funciona, quais são as etapas, né? Enfim, e depois desse desenvolvimento, obviamente, você precisa ter uma fase de testes. Porque como saber se o que você está fazendo está ficando bom? Você precisa testar. Simplesmente, você precisa testar. Testa, testa, testa. Então, por exemplo, nós temos ali, atualmente, a gente abriu a nossa primeira mesa beta, né, Caio? Que é, Sim. inclusive, a Nath faz parte.
essa primeira mesa beta, por enquanto, eles acho que tá em que ponto? Vocês já criaram os personagens? Ou ainda Já não? criamos e já jogamos, tipo assim, a primeira meia hora, assim, sabe, pra Aham. galera se habituar. Exato. Então, assim, são pessoas que a gente convidou, que nós convidamos, que não sabiam nada sobre o projeto anteriormente, que não conheciam nada do projeto, e que vieram dar um olhar de, como é que fala, do famoso orelha, sabe? A pessoa que não que tá por fora. Então, que eles testam o nosso produto mesmo. Eles pegam o livro, leem, veem como funcionam as mecânicas e também sugerem alterações, né? Por exemplo, Sim, isso aqui poderia ficar melhor de tal outra forma. Eu não gostei desse balanceamento dessa mecânica aqui. Esse dado aqui, por exemplo, não ficou muito legal. Dá para trocar por um outro dado com mais lados ou com menos lados para dar maior ou menor probabilidade de acerto. Enfim, entre várias outras coisas. Além disso, a gente já está na fase de testes do aplicativo, em que a gente já está testando várias das funcionalidades. Então, o que acontece se eu abrir o aplicativo junto com tal outra coisa? Será que crasha o jogo todo? E o que acontece se eu apertar para digitar uma rolagem de dados no aplicativo e, sei lá, botar um dado grande demais? Ele destrói o aplicativo, caixa e fecha. O que acontece? O que acontece se eu aperto esse botão aqui? Tá funcionando? Tá funcionando esse tal outro botão? E tudo isso a gente vai testando, né? Porque a gente sim. acha erros, a gente conserta os erros. E assim vai. Essa fase de testes é uma das fases mais importantes, porque a gente sempre pensa que quando chega na fase de testes, acabou. Não tá acabando. Mas não tá. A fase de Sim, às testes. vezes tem que voltar quase tudo. Exato. Na fase de testes é que você percebe muita coisa que você não tinha percebido quando estava desenvolvendo no começo. Né? Então, tinha um erro lá no começo que a gente não tinha percebido porque não tinha testado ainda, que agora a gente vê, não tá dando certo, a gente vai ter que mudar isso. E às vezes é uma alteração enorme que você tem que trabalhar muito. Então, normalmente as pessoas deixam essa fase de testes para os últimos, sei lá, 5, 10 dias antes do lançamento. Isso é um erro muito grande, porque às vezes tem alterações muito grandes para você fazer. A gente, por exemplo, já está aqui na fase de testes do sistema, já está com a fase de testes do aplicativo e ainda falta o quê? Ainda falta uns bons quase 30 dias para o lançamento, não é, Caio? Então, Sim, assim, ainda tem que ver as questões do livro, aí testar o livro, como que o livro reage, testar a leitura. Bem exatamente. louco esse processo, sim. Então, assim, vocês veem, né? No cronograma que a gente teve ali, a gente teve 4 meses para realizar, 4 meses e meio agora, né? Por conta dessa progressão. 4 meses e meio para realizar, e sendo que a gente gastou, a gente separou um mês inteiro só para testes, é mais de um quarto do nosso período de produção, sabe? Então, não deixe, uma dica que eu dou, Sim. não deixe para os últimos diazinhos até o lançamento para testes, porque não dá certo. Vai ter muita alteração, você não vai dar conta de resolver tudo, e é sempre um problema. Você quer falar um pouco do lançamento, Caio? Depois que os testes e todas essas coisas estão no lugar, né, a gente deixa um período geralmente para alteração, né, testou, até uma hora que o teste acaba. Então a gente já estabeleceu o tempo que a gente tinha de testagem e já deu o tempo que as pessoas vão ter para alterar tudo que acontecer ali. E aí a gente começa a pensar no lançamento. Aí entra a assessoria de imprensa, que começa a mandar os releases para os sites, para os portais, começa a divulgar todas as informações do lançamento, tem a decisão da plataforma, vai ser um lançamento virtual com transmissão, vai ser um lançamento com tudo e já início de uma primeira mesa com as pessoas jogando. Tem que se pensar nesse evento, basicamente. No nosso caso, um evento virtual, né, respeitando todas as questões da pandemia, mas também nossa equipe está em vários lugares do Brasil e do mundo, então não teria como a gente juntar, a gente não tem orçamento para isso. Então, Exato. concebe-se ali o momento que esse produto vai ser lançado, mas não acaba aí. O lançamento, ele é a etapa final da produção. E depois do lançamento, existe a pós-produção, que se produz depois da produção, que é a prestação de contas, que é o momento em que a gente vai escrever um grande relatório contando tudo que a gente fez, colocando todos esses documentos organizadinhos, bonitos num texto, colocando até
fotos do lançamento, dos processos, enfim, reunindo esse documento para contar, né? A gente precisa prestar contas para quem? Para o Estado. É um dinheiro público que foi entregue para nós e nós precisamos mostrar para o Estado, ó, foi assim que nós investimos o dinheiro que vocês investiram em nós e está aqui todas as provas, tudo certinho. Então, a prestação de contas é algo muito legal, muito sério, muito importante. E é por Uhum. isso que a gente tem uma produtora para nos auxiliar nessa parte e a gente conseguir construir uma prestação de contas organizada, porque, gente, são muitos documentos. Você contratar uma pessoa, você tem que ter RG, CPF, problema de residência, carta de anuência, 3 orçamentos, nota fiscal, portfólio, enfim, são vários documentos que a gente tem que colocar nesse livrão final. E depois disso, a gente submete, né? A gente protocola a prestação de contas no sistema da CECEL. Se tudo der certo, ela aprova e aí Exatamente. é só sucesso e curtir Célula Selvagem, o Testamento da Terra. Acho que agora foi. Gente, desculpa, tivemos um problema técnico, tá? O Caio não vai poder participar agora desse finalzinho, desse encerramento. Tô fazendo isso aqui mais pra. Deixa eu ver aqui o que mandaram. Tô fazendo isso aqui, tô abrindo de novo mais pra poder fazer um encerramento, terminar de falar, dar os recados e tudo mais, porque a gente teve uns problemas técnicos e cortou a live, mas enfim, vamos continuar aqui e deixa eu só ver aqui o que mandaram. É verdade, Nath. Bom, eu tinha alguns recados finais para dar. Primeiramente, a gente gostaria muito, mas assim, muito mesmo de agradecer à Secretaria de Cultura, né, Secretaria do Estado de Cultura, Esporte e Lazer, por todo o trabalho que eles têm feito com a gente. Sempre que a gente tem alguma dúvida sobre algum tipo de prestação de contas, alguma coisa assim da prestação de contas, alguma dúvida de execução de burocracias do projeto, tudo isso eles estão auxiliando a gente, sem contar que eles estão fazendo um trabalho bem pesado desde o início, né? Que foi uma força-tarefa, esses editais todos que saíram pela Lei Aldir Blanc. Lembrando, a gente foi aprovado pelo edital MT Criativo, mas tiveram vários outros editais que aprovaram vários e vários outros projetos, fomentando ah, o cenário cultural do Mato Grosso inteiro, né? Inclusive também do interior, como é o nosso caso, né? Várias vezes o pessoal me pergunta, não, porque você é de Cuiabá, você é de Lucas. Então, eu nasci em Sinop, morei um tempo da minha vida em Cuiabá, mas hoje moro em Lucas do Rio Verde, né? Então eu sou aqui do nortão do Mato Grosso. E deixa eu ver o que mandaram. Isso é só respondendo esse tipo de pergunta mesmo. Bom, e o que eu digo no norte aqui do Mato Grosso, que eu percebo é que não é como se não existisse fomento à cultura ou se não existisse interesse, mas como é interior, é muito mais difícil de se ter visibilidade, né? Principalmente nessa parte da cultura, quando se trata de música, literatura, tudo é muito mais difícil de você ter visibilidade, porque é mais difícil sair das bolhas, né? Quando você está numa capital, é muito mais fácil você ter contatos com pessoas de fora, ter contatos com pessoas de outros lugares, né, de outros estados e poder divulgar a sua arte, né, poder essa arte ser alcançada por mais pessoas. Já quando você tá do interior é um pouco mais difícil, né? Você tem menos contatos, digamos assim, óbvio, sempre tem exceções, sempre tem pessoas que viajam bastante, fazem muitas ligações, fazem um networking, né, mais bem feito, mas essa não é a realidade de todo mundo. Então eu queria finalizar também com algumas dicas que a gente, né, tem apanhado bastante e que a gente pode aí passar esse conhecimento para as próximas pessoas poderem ter uma experiência melhor, né? Como por exemplo, o networking, ele é fundamental. Fundamental para qualquer tipo de projeto, seja cultural, seja, né, no caso aqui um jogo, desenvolvimento de RPG de mesa ou qualquer tipo de coisa. O network ele é fundamental. A gente falou mais cedo, né, o Caio e eu falamos sobre a dificuldade que foi encontrar um developer, né, em Unity para poder fazer parte do nosso projeto e desenvolver o app. E foi muito difícil mesmo encontrar, principalmente pelo fato de que
são profissões assim, o developer, né? É um cargo que ele é muito escasso no nosso estado, por exemplo, né? Então, aonde que a gente foi achar, onde que a gente contratou? Foi de um amigo, um antigo conhecido do Caio, que tá morando lá em Curitiba, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, o network ele é fundamental. Porque conhecendo o Guilherme, agora a gente já conhece alguns outros developers também, outros desenvolvedores. Conhecendo, por exemplo, o Andrés e o Cauê, com quem a gente fechou contrato com o Cauê, né? E o Andrés trabalha com o Cauê. E fazendo esse trampo com eles, a gente já conheceu vários e vários outros artistas, vários outros produtores de conteúdo. A própria Nath que tá aí, né, Nath? A Nath faz parte da nossa mesa beta, a primeira mesa beta que a gente abriu, né? E, cara, conhecemos a Nath, e a Nath é uma pessoa, assim, fabulosa, muito legal, e olha só, ela é de Volta Redonda, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, fazer o networking é imprescindível, é algo importantíssimo. A gente apoiou muito no começo por conta da falta de, sabe, conhecer pessoas diferentes do cenário. Nós tínhamos uma ideia de tentar pelo menos contratar todo mundo que fosse, só que todo mundo fosse aqui do Mato Grosso, né? Mas não deu muito certo, a gente não conseguiu alcançar esse objetivo, por exemplo. Por mais que a gente quisesse, assim, muito que poder contratar todo mundo sendo aqui de Mato Grosso, né, principalmente do interior. Só que como eu não tenho muito essa parte social, né, eu não conheço muito a classe cultural da parte aqui do Nortão Mato Grossense, eu não tive muito contato com pessoas que pudessem ajudar. Eu conheço alguns artistas e tudo mais, mas ninguém que trabalhe especificamente com arte para, por exemplo, jogo, por exemplo, né, com arte específica para esse tipo de fantasia, né, com apocalipse e tudo mais. Então, assim, a gente encontrou o Andrés, que ele é de Cuiabá, mas agora tá morando na Espanha. É verdade, Andrés aí. Oi, Andrés. A gente encontrou também o Cauê, que é amigo do Andrés e que mora em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então, assim, é difícil de fato você ter contato com as pessoas do seu estado se você não tiver um networking muito bom. Então, essa é uma das principais dicas que eu dou para quem for fazer, quem quer fazer um jogo, quem quer tirar do papel, é conheça novas pessoas. Procure quaisquer meios possíveis para você conhecer novas pessoas. Você pode até chegar aí no Instagram e seguir um artista, tipo, vai lá, procura vai no Discovery e procura por pessoas diferentes que fazem artes, por exemplo, né, tipo, que fazem ilustrações, ou, por exemplo, músicos que trabalham com game development, né, questão de música para games, ou sei lá, o que você estiver precisando, procura no Instagram, segue, vai seguindo um monte de pessoas, vai tentando puxar um assunto e tudo mais. Uma hora alguém vai ter ali um tempinho, vai te responder. Você já fala do seu projeto, fala, pô, olha só, tô querendo fazer um projeto aqui, você não quer participar com a gente, né? Então, e assim vai. O importante é conhecer essas pessoas diferentes, porque além de você agregar no seu projeto, você conhecer essas pessoas, você está agregando todo o cenário. Quando você liga as pessoas do cenário cultural, os produtores de conteúdo cultural, os produtores de artes, né, e tudo mais, você está interligando todo o cenário, você está fazendo uma junção para tornar o cenário mais unido. E isso é importantíssimo, né? Como o Caio falou ali mais cedo, né? Diretamente nós empregamos 6 pessoas, acho que foram 6 pessoas, mas indiretamente são várias outras pessoas que, sabe, ou seja porque são sustentadas por essas pessoas, seja porque essas pessoas, por terem conseguido essa oportunidade, conseguiram fazer algum outro tipo de trabalho, algum outro tipo de serviço e tudo mais, além do portfólio que todo mundo vai ganhar. Então, esse tipo de ação só agrega. Esse edital, a gente tem que ser muito grato, realmente, pelo que ele proporciona, né? Você vê ali que são centenas de projetos que foram aprovados, né, pelos vários editais que foram lançados pela Lei Aldir Blanc, e cada um desses editais foram empregadas várias pessoas tiveram a oportunidade, principalmente no setor da cultura, né, que a gente está tendo aí uma dificuldade por conta da pandemia. Então,
Sempre que puder, busque esses editais. O Caio falou lá do site para poder procurar os editais, então vai lá, procura por editais da cultura, seja do que for, né? A gente tá aqui com foco falando de games, porque esse que é o foco da Paca Games, o foco, né, do projeto Paca Games e do nosso primeiro jogo, que é o Selva Selvagem, né? Mas você também pode ver esse mesmo tipo de de edital, mas não só para também, não só para questão de jogos, né? Você pode procurar para vários outros tipos. Por exemplo, você quer criar um produto, né? Você quer criar uma marca de roupas, você quer criar, sempre tem editais para esse tipo de coisa. Você quer, por exemplo, lançar um disco, né? Um álbum da sua banda, sempre tem algum tipo de edital, sempre tem alguma coisa rolando e é muito importante porque não só é o Estado fomentando a cultura, mas a cultura sendo movimentada ajuda toda a sociedade como um todo, gera emprego, gera renda, e possibilita que muita gente possa ter mais oportunidades, ter mais portfólio também e conseguir eventualmente, né, mais serviços para o futuro. Bom, essa foi uma das dicas que eu dei agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só para ver aqui o... Tá, tudo bem. Outra coisa que eu posso dizer também para uma boa execução, na hora de fazer o seu cronograma, né, o seu cronograma de execução, presta atenção nas datas e não faça tudo sozinho. Não faça o cronograma de execução sozinho. Converse, fale com todos os integrantes da sua equipe, fale com todos os prestadores de serviço terceirizados, e realmente tenha essa conversa, essa comunicação na hora de criar o cronograma, né? Isso se você está criando um cronograma, obviamente já sabendo quem vai trabalhar com você, né? Não foi o nosso caso. No nosso caso, a única pessoa que eu sabia que ia trabalhar comigo era o próprio Caio, que ele faz parte da minha equipe, né? Então, nesse caso, eu conversei com a minha equipe, que seria o Caio, que já tem uma noção de como funciona escrever um livro, porque o Caio, ele, não sei se vocês sabem, ele já lançou 2 livros, então ele tem noção do quanto se demora para escrever um livro, para se diagramar um livro. Tudo bem, na questão de ilustração, pode até dizer, não, porque ele não é ilustrador, mas ele tem vários amigos na área, então ele muito provavelmente pôde perguntar para essas pessoas e falar, não, poxa, tantas ilustrações, você acha que dá para fazer em tanto tempo? E assim vai. Então, sempre tenha uma boa comunicação com a sua equipe. Com todos os envolvidos, para falar bem a verdade, porque quando você tem essa boa comunicação, quando você joga limpo e pergunta e responde, você está agregando para o seu próprio projeto, né? No nosso projeto a gente teve um caso de falha de comunicação, por exemplo, em relação a mim e o Caio, né? Por exemplo, chegou um momento ali, foi em março, que eu tava com o aplicativo num certo patamar, num certo ponto de desenvolvimento já, né, um pouco avançado. Só que tava mais avançado do que o cronograma dizia que era para estar, e eu não comuniquei o Caio. Isso a gente até começou mais cedo ali, que foi um probleminha que a gente teve, e eu não comuniquei o Caio. Então, a gente demorou menos para fazer algo do que a gente imaginou e eu devia ter comunicado. E isso acarretou no quê? O Caio pensando, não, beleza, ainda faltam tantos dias para terminar tal etapa, então faltam tantos dias para eu terminar tal outra parte minha. E aí ele acabou, né, se dedicando ali, dedicando o tempo dele. Opa, deixa eu só, tô atrasando aqui. Ele acabou dedicando o tempo dele ali com outras coisas que, sabe, já não eram mais, sabe, não era exatamente no ponto que a gente tava, porque ele achou que a gente tava no ponto X, mas a gente já tinha pulado pro ponto Y. O contrário também já aconteceu, por exemplo, de novo com o aplicativo. Isso eu acho que, falando assim em termos gerais, né, tipo, essa do que eu acabei de mencionar foi que a gente achou, quando foi fazer o cronograma, que para criar um sisteminha de adicionar chat no aplicativo ia demorar muito tempo, ia demandar assim muito estudo, mas acabou que durou menos de uma semana e a gente conseguiu, né? Então o que se estava fazendo pro chat e tal, enfim, deu toda essa questão. E também aconteceu o inverso, de a gente ter atrasado na entrega do aplicativo, né? Na entrega não, né? Num processo da execução do aplicativo. E também eu não avisei, por falta de comunicação mesmo, que às vezes você tá lá trabalhando, você tá dando duro fazendo o seu trabalho e tal, e você acaba esquecendo de comunicar.
Por isso é sempre importante a comunicação. Nós fazemos reuniões periódicas, acho que toda semana a gente faz uma reunião é, é, diárias, né? Então, o Guilherme e eu estamos sempre em contato. O Caio com os ilustradores e o Maurício ali com a diagramação estão sempre em contato, que é a parte artística, eu e o Guilherme na parte de programação, a gente está sempre em contato uma vez por semana, né? Cada área, né, entre si. E uma vez por mês a gente faz uma reunião geral para reunir tudo que a gente já tem. Então, essa é uma boa forma de vocês se organizarem, fazer reuniões periódicas. Todo mundo fala, ah, não, mas essa reunião poderia ter sido resolvida com e-mail. É verdade, existe esse termo e ele é verdade. Tem muita reunião que poderia ser resolvida com um e-mail. Só que você tem que parar para pensar também o seguinte: às vezes, quando você tenta resolver isso com um e-mail, você acaba tendo problemas de falha de comunicação, né? Essas falhas de comunicação que eu acabei resultando, até gaguejei agora. Elas foram justamente porque eu negligenciei essa parte das reuniões, né? Então, em um dia eu estava sobrecarregado e acabei não participando da reunião. O Caio tocou a reunião com o resto da equipe, dos prestadores de serviços, enfim. E acabou que eu não participei. Ocorreu essa falta de comunicação. Então, não negligencia. Faça reuniões periódicas, sempre esteja em contato com a equipe, sempre esteja em contato com os prestadores de serviços, porque são eles que estão fazendo, além de você, claro, o projeto rodar, entenderam? Então, assim, exatamente, Paguri, exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer é justamente isso, sempre mantenha em contato, juntando com a outra informação que eu acabei de passar, outra dica que eu acabei de passar, sempre faça networking, conheça pessoas novas, faça conexões diferentes com pessoas diferentes da mesma área ou de áreas diferentes, que vale sempre muito a pena ter essa troca de informação, bater um papo, conversar sobre um assunto, conversar sobre outro com essa pessoa. É sempre muito importante na hora de você fazer um projeto, porque você entra em contato com outras pessoas que talvez estejam pensando o mesmo que você, né? Então, por exemplo, o Caio e eu estávamos tendo essa conversa. Antes dessa conversa que a gente mencionou no início da palestra, sobre como a gente iniciou o projeto, né? Essa conversa sobre jogos antigos. Antes disso, a gente não tinha assim, eu e ele pensando em criar jogos. Cada um pensava em criar um RPG de mesa, só que separadamente. Ele tem lá o sistema dele, o Labirinto. Eu tenho os sistemas que eu já estava fazendo para fazer live stream no Twitch, por exemplo, né? Eu já estava fazendo ali uns sisteminhas, umas regras de RPG para Twitch. Então, assim, separadamente a gente já estava pensando nisso. Se não fosse por essa conversa, se não fosse por essa troca de informações, a gente nunca pensaria, poxa, vamos fazer um jogo nós dois juntos? Você pega a sua expertise em criar um enredo, eu pego a minha expertise em fazer regras e balancear as regras do mundo, as mecânicas do jogo, e a gente junta isso tudo. Se não fosse por essa conversa, hoje a gente não teria esse projeto maravilhoso que foi aprovado num edital da Secretaria de Cultura, e hoje a gente não estaria próximos de lançar já o nosso primeiro RPG de mesa, Célula Selvagem, o Testamento da Terra. Então pensem sempre nisso, façam conexões, conversem com pessoas da área, conversem com pessoas até de outras áreas também, mas que estejam relacionadas ao tema do seu projeto. E o mais importante, tenha coragem, não tenha preguiça de escrever o projeto. Que uma coisa que eu pensei, né, a gente quando decidiu aplicar, né, pro edital, faltavam 5 dias para entregar o projeto. Eu pensei, caramba, cara, é muita coisa que a gente tem que fazer, a gente tem um monte de coisa para escrever, um monte de coisa para pensar. Só que acabou que o cara falou, não, Pablo, foco. Eu até fiquei tipo, caramba. Mas ele falou, foco, não tenha preguiça, só vai. Escreve aí esse projeto aí, faz do jeito que você acha que tem que ser. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Se você tiver dúvida com alguma coisa, eu tô aqui. Mas escreve esse projeto aí e vamos fazer dar certo. E aí foi o que eu fiz. Eu fui, escrevi o projeto e apliquei ali para receber o edital, né, do MT Criativo. E olha só, estamos aqui agora. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por terem participado. Isso aqui foi bem, meio que uma palestra, mas estava mais na cara aí de live, um bate-papo. Eu gosto quando tem esse tipo de interação com o chat, por exemplo, quando as pessoas mandam essas perguntas, porque a gente vê hoje muitas palestras na internet
que você não tem interação nenhuma, é só uma pessoa falando ali com o slide e acabou. Mas agora a gente tem aqui várias trocas de informação, várias trocas de conhecimento, temos várias dicas para dar também. Até a Nath ali ofereceu o serviço dela, ó, se precisar um comercial parrudo, é só me chamar. Aí, ó, já sabe, já só chama a Nath. Mas enfim, pessoal, é isso, eu agradeço a presença de todos. Eu peço perdão pelo inconveniente da falha técnica que aconteceu ali. O Caio não pôde participar dessa segunda parte, mas vida que segue. Eu vou pegar essa segunda parte que eu tô fazendo, ela vai ficar gravada, todas as partes vão ficar gravadas, só que eu vou editar e vou colar uma na outra, vou juntar as duas. E aí eu posso até, não sei, eu vou ver lá com os superiores da Secretaria de Cultura se tem como eu cortar a parte que deu falha técnica e tal na live que tava agora há pouco, né, no começo, e enxertar esse meu disclaimer agora no final. Bom, eu agradeço a todo mundo de todo o coração, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat mesmo, que eu respondo já agora. Desculpa, que eu já respondo aqui agora. Mas também, se não tiver pensando numa pergunta agora, ou se você está assistindo e já passou a live, está vendo o vídeo depois lá no YouTube, que vai ficar gravado, vai ficar salvo nos canais da Secretaria de Cultura. Muito provavelmente eles vão postar chamadas no Instagram, vão botar no canal do YouTube. Então, vai ficar salvo em tudo quanto é lugar isso aqui, gente. Vai ficar salvo, vocês vão poder ver quando vocês quiserem, compartilha com seus amigos, manda para aquele seu amigo que sempre quis fazer um jogo, manda para ele vai adorar, ele vai poder ali ter um deslumbre de como fazer isso dar certo, como fazer isso rolar de verdade. Enfim, e aí eu vou editar, vou colar tudo junto, botar num vídeo só, entendeu? Para poder fazer essa mescla. E é isso, pessoal. Nenhuma dúvida? Tá, falou, até mais. Eu vou esperar mais um pouco aqui, se tiver alguém com dúvida ainda, eu finalizo. Qualquer coisa, se você estiver vendo depois, como eu disse, manda as dúvidas pra gente lá no @pacagames, né? Tá aqui na tela, inclusive. Acho que aqui, ó. @pacagames no Instagram, no Twitter, temos Facebook, temos página no Facebook, no facebook.com/pacagames. Temos o canal que você provavelmente está assistindo por aqui ou no YouTube, talvez, mas canal no Twitch e no YouTube, né? twitch.tv/pacagames, ou no YouTube você procura lá Pacagames, você vai achar. E temos um site, verdade! O Caio não tá aqui para anunciar comigo. Eu esqueci de anunciar, pessoal. Temos um site agora, tá bem no comecinho, tem pouquinha coisa ainda, mas ó, vai ficar filé. Temos o nosso site rodando, e lá vocês vão ver várias notícias sobre a gente também. Se vocês não acessam o Instagram como eu, por exemplo, eu não sou muito de usar o Instagram. Se vocês não acessam Facebook, não acessam Twitch, YouTube, todas essas redes sociais, vocês vão poder ver lá pelo nosso site, vai ter um blogzinho que a gente vai postar vários textos exclusivos do blog, então dê uma olhada lá e vai ter muita novidade pela frente. Lá no nosso site vocês também vão poder ver quem somos nós, qual foi tipo, a nossa trajetóriazinha, basicamente um resumo dessa palestra de hoje, só que sem a parte do tutorial de como criar um projeto. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você que está sonhando em criar um jogo, para você que tem um sonho de desenvolver um game, de desenvolver um RPG de mesa, por exemplo, seu próprio sistema, né? Eu espero que isso tenha te ajudado muito com as dicas que a gente deu, com toda a parte de como fazer o processo burocrático. Óbvio que a gente não deu exemplos concretos, tipo, isso aqui é uma planilha uma planilha orçamentária. Não, a gente não deu isso, obviamente, porque muda de acordo com cada tipo de aplicação que você vai fazer. Mas basicamente tudo que a gente falou, ele se aplica a quase todos os tipos de aplicação possíveis. Então segue em frente, não desista, não tenha preguiça, faça, o networking, converse com os seus amigos. E se puder, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e tudo mais, que agora vai virar vídeo, né? Enfim, para que todos possam ter acesso a esse tipo de informação, para que seja uma informação bem democrática, digamos assim. Mas é isso, eu acho que eu já vou indo. Até mais, pessoal. Agradeço de novo
ao Jean por ter participado aqui com a gente. Acho que na segunda parte ele não veio.